Doutor, eu preciso fazer ortognática, tá? Já me disseram isso, me deram esse diagnóstico, mas eu não tô afim de ter que passar por aquela cirurgia em hospital, com anestesia geral, que vai mudar meu rosto, enfim, não quero. O que pode acontecer comigo? Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Léria aqui em Brasília, sou cirurgiã bucomaxilofacial e quero falar então com vocês sobre o que poderia acontecer se você que precisa de cirurgia ortognática não fizer. Vamos lá? Gente, para quem não sabe, eu fico em Brasília, minha clínica fica aqui em Brasília, mas também faço atendimento em São Paulo, tá? É uma novidade bem antiga, na verdade, mas se você é novo, é uma novidade para você. Se você quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo a gente tem todos os nossos contatos. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site da clínica, não vai ter como você não conseguir falar com a gente, tá bom? Entre em contato para mais informações. Mas vamos lá. Então, fazendo a cirurgia ortognática, né? É uma cirurgia que a gente sabe que é uma cirurgia funcional com benefício estético, tá? Então, muda o seu rosto? Muda. Mas tem gente que não quer mudar o rosto. E aí, não tá nenhum incômodo funcional. Eu só queria ajeitar a minha mordida ali. E o ortodontista disse que consegue ajeitar a minha mordida sem precisar fazer a cirurgia. O que pode acontecer comigo se eu fizer isso, né? É o que a gente chama de compensação ortodôntica. Então, vamos tentar entender os conceitos. Quem precisa fazer uma cirurgia ortognática, ele não tem uma mordida, ele ou ela não tem uma mordida certa. Por quê? Porque os ossos que suportam os dentes, que a gente chama de maxila em cima e de mandíbula embaixo, eles têm um tamanho ou a posição diferente do normal, do que a gente considera normal, tá? Então, você pode ser um classe 3, que a gente fala, que pode ter uma deficiência de maxila, que é esse osso menor do que o normal, ou um exagero do tamanho da mandíbula, que é esse de baixo, então maior do que o normal, e aí a sua mordida fica cruzada na frente. Então é que nem a panela e a tampa, né? Se a panela for maior que a tampa, não vai ter um encaixe ali perfeito. Mas tem alguns tratamentos ortodônticos, se eu extrair o premolar e colocar mini placa e tracionar os dentes, não sei o que e tal, o ortodontista diz que consegue fazer com que a minha mordida não fique mais cruzada. E aí? Sempre que eu fizer uma compensação ortodôntica, significa que eu estou movimentando um dente dentro do osso que está numa posição errada. Então, eu comecei a falar que se você precisa de cirurgia ortognática, é porque o problema está no seu osso e não na posição do seu dente, né? Então, se eu tentar corrigir movimentando somente o dente nesse osso lá que está fora do lugar, ou que tem um tamanho menor do que o normal, ou maior do que o normal, eu estou movimentando as raízes para fora do osso em algum momento, tá? Então, por exemplo, nessa mordida cruzada aqui, então é pro dente, o normal é o dente de cima passar pela frente do dente de baixo aqui na frente. Mas um classe 3 é assim. Então na cirurgia eu faria essa movimentação óssea. Na ortodontia, na compensação ortodôntica, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou movimentar os dentes. Então a mordida tá assim, eu vou movimentar esses dentes de baixo para trás, os de cima para frente, para você conseguir começar a encaixar dessa forma. Só que nessa inclinação dos dentes, você pode acabar prejudicando o tecido ósseo ao redor do dente, porque o dente agora não vai ficar bem posicionado com relação ao osso. Consegue entender isso? Então, se eu começo a receber carga em cima daquele dente que não está bem posicionado com relação ao osso, você vai começar a ter uma perda óssea ao redor daquele dente. Pode ter. Tem gente que faz compensação ortodôntica e não tem problema nenhum. Tem gente que faz e começa a ter retração gengival. Por quê? Vai perdendo o osso, a gengiva vai acompanhando, tá? E aí, ao longo da vida, dependendo dos seus hábitos, da sua força mastigatória, do tipo de alimento que você usa, se você tem bruxismo, apertamento dentário ou não, enfim, vai depender de toda a sua vida dali pra frente. Você pode acabar perdendo esses dentes ou prejudicando esses dentes ao longo da vida ou não. Mas o que pode acontecer é isso, tá? O que mais que poderia acontecer? Então, por exemplo, eu falei aqui do paciente classe 3. Mas se for um paciente, por exemplo, classe 2, como esse daqui, que tem um queixinho para trás, porque ou a maxila cresceu demais, ou a mandíbula cresceu pouco, ou as duas coisas juntas, tá? Mas o que acontece?
A mandíbula tá lá para trás. Esses pacientes, é muito comum que eles tenham apneia. O que é apneia? Quando você dorme e não consegue respirar bem. Por quê? A sua mandíbula já é mais para trás do que o normal. Quando a gente dorme, que a gente deita e relaxa a musculatura, a nossa língua é um músculo. Ela relaxa e vai mais para trás ainda. E fecha o espaço aqui atrás, ó, para o ar passar. Então essas pessoas roncam, não conseguem dormir bem e ao longo da vida, como eu falei que é uma musculatura, os músculos vão ficando mais flácidos, vai tendo mais flacidez, mais acúmulo de gordura aqui. Então tem mais acúmulo de gordura, flacidez em toda essa região e aí a pessoa piora com isso. Então tem muitos pacientes que são classe 2, que precisavam fazer cirurgia ortognática, que não fizeram quando eram jovens e aí lá para os seus 50, 60 anos começaram a ter apneia grave e aí sim foram fazer a cirurgia ortognática. E tem algum problema fazer nessa idade se eu esperar e quiser fazer só depois, se eu tiver apneia grave? Problema não tem, mas quanto mais jovem você é, melhor a sua recuperação, né? O nosso organismo todo se recupera mais rápido, mais facilmente, quando as células, o funcionamento está mais jovem, né? Digamos assim. Então, uma criança se recupera de uma cirurgia muito mais fácil do que um idoso, né? Então, se você está com seus 30 anos, sua recuperação vai ser mais fácil, mais rápida do que se você fizer cirurgia com 60. Mas a gente faz cirurgia ortognática com 60 anos sem problema nenhum, tá? Então, um dos problemas num classe 2 seria esse, tá? A apneia. Outro problema, o mesmo do classe 3. A compensação ortodôntica vai inclinar os dentes. Então, no classe 2 é para ser assim, ela para ter uma mordida profunda ali, vai inclinar os dentes para fechar a mordida e essas raízes vão sair do osso em algum momento, vai ter retração gengival, pode sobrecarregar os dentes e acabar perdendo os dentes ao longo da vida. Assim como classe 3, tá? Uma outra coisa que pode acontecer com classe 2, que é muito comum também com classe 2, ai meu Deus, tá parecendo que o classe 2 é pior que o classe 3, né? Mas não é não, tá? O classe 3, inclusive, agora eu vou voltar um pouquinho, só pra vocês não ficarem achando que eu tô só puxando a sardinha do classe 3 e tô dizendo que o classe 2 é péssimo. Não, não é isso. O classe 3, que tem uma deficiência de maxila, tá? Que tem a maxila curta ou funda, também tem muito problema de respiração. Porque a maxila é o chão do nariz. Então, aquela cavidade nasal, ela é menor do que o normal. Porque a maxila é menor do que o normal. Então, a cirurgia ortognática, tanto para o classe 2 quanto para o classe 3, melhora muito a respiração. Muito. Então, tem alguns classe 3 que são respiradores bucais que isso vai, claro, se agravando com o tempo. Por quê? Quanto pior você respira, pior você dorme, menos oxigenação que tem para o seu organismo. Então, você não descansa tão bem. Tudo aquilo vai só prejudicando a sua vida. Então, o classe 3 também vai ter esse problema da respiração e com a cirurgia ortognática tem esse benefício funcional, tá? Mas outra coisa do classe 2, voltando para o classe 2, você consegue ter um benefício articular. A cirurgia ortognática ela não foi feita para tratar a DTM, que é a disfunção da ATM, como muitas pessoas falam por aí, tá? Não é para isso, pelo contrário, tem pacientes que não têm nenhum problema na articulação e que depois da cirurgia ortognática podem começar a ouvir estalo, sentir dor na articulação. Então, a ortognática não foi feita para isso. Mas, porém, todavia, entretanto, os pacientes classe 2 que têm essa discrepância aqui da mandíbula com a maxila, toda vez que eles vão morder aqui na frente, vai fazer qualquer movimento, eles ficam jogando a mandíbula pra frente. Vai morder eu quero roer a unha aqui, joga a mandíbula pra frente. Eu quero fazer isso, joga a mandíbula pra frente. O classe 3 não consegue jogar a mandíbula pra trás. O classe 2 consegue jogar a mandíbula pra frente. E grande maioria dos classe 2 fazem muito isso pra ter uma compensação estética. Então vai tirar foto? Joga o queixo pra frente. Vai jogar agora? Joga o queixo pra frente. Isso toda hora acaba sobrecarregando a sua articulação. Você está arrastando a articulação ali contra a eminência articular, que é um anteparo para impedir que a sua articulação vá para frente. Você fica toda hora forçando ali e vai acabar tendo problema articular. Então, aos pacientes que são classe 2, eles têm uma tendência maior a ter disfunção na ATM, a ter uma DTM, e a cirurgia ortognática pode ajudar a minimizar esses problemas. Então, gente, eu falei das principais coisas que podem acontecer, tá? Se você não fizer a cirurgia ortognática. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. E se você tem alguma sugestão de vídeo também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!